Isso, bem melhor. Ao vivo já. Uhum. Tá ficando pra baixo. Isso. Uhum. Olá, pessoal! Tudo bem, meus amores? Bem-vindos a mais uma aula. Como eu falei hoje, chega de live. Agora nós vamos falar sobre aula. Cada dia é uma verdadeira aula para você que está aqui comigo, tá bom? Quem for entrando vai me dando um oi. Oi, Saibia, Saibia, Matheus, Daniela, bem-vindos. Gente, quem for entrando, vai apertando esse enviãozinho. Oi, Andréia, minha aluna querida, participando hoje. Andréia, fica aí que é bastante importante. Hoje nós vamos falar sobre cicatrização e intercorrências. Ali Pelanda, bem-vinda, Ali. Quem for entrando, vai apertando esse coraçãozinho aí para que mais pessoas recebam esta live, encaminhando para quem possa interessar, assistir, tá bom? Dispara esse dedo, vamos dar cãibra no dedo hoje de apertar o coração. E para você que está aqui caindo de paraquedas nessa live hoje, eu sou Everly Coimbra, eu sou micropigmentadora e trabalho com estética facial. Tá bom? O assunto de hoje é cicatrização e as intercorrências que podem ocorrer durante o procedimento de micropigmentação. Michele Fontes, bem-vinda. Dilma, bem-vinda. Lucas Godoy, bem-vindos, tá? Então vamos começar rapidinho que a gente tem bastante assunto. Eu quero falar ainda sobre produtos, modos que vocês vão trabalhar para vocês terem menos intercorrências nos procedimentos de vocês. Deixa eu ver aqui. Primeira fotinho que eu quero falar para vocês. Eu vou passar rapidinho porque a grande maioria aqui já conhece isso, né? Então nós vamos falar sobre a pele. Karina Socrepa, bem-vinda. Um beijo. Então nós vamos falar sobre a pele. Acho que a grande maioria de vocês aqui já estudou bastante a pele, então eu vou passar bem rapidinho. A pele se divide em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme, tá? Nós, quando trabalhamos na parte da micropigmentação, nós trabalhamos na camada basal, entre a epiderme e a derme. Então, eu vou falar assim, eu trabalho só na camada da epiderme. Você pode estar atingindo um pouquinho mais profundo, tá? A nossa pele é responsável pela regulação térmica, defesa do organismo, controle do fluxo sanguíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente. Ou seja, ela protege o nosso corpo. Ela é um dos maiores órgãos do nosso corpo, tá? Já achar aqui é outro. A gente vai mostrar aqui para vocês. Então, vamos falar sobre os processos de cicatrização, gente. Aqui os processos de cicatrização. Quando você sofre uma lesão, o teu organismo entende aquilo ali não que seja uma coisa ruim ou uma coisa boa. Vamos supor o seguinte, eu tô fazendo uma micropigmentação, meu corpo entende que aquilo ali é uma coisa boa ou ele entende que é uma coisa ruim? Ele simplesmente entende que é necessário ele fazer alguma coisa, tem que reagir. Qualquer coisa que você faça, o teu corpo vai reagir, tá bom? Deixa eu dar um oizinho para quem entrou. Fran tá aí, Prosdóximo, Maquel, Miriane, Leonardo, bem-vindos. Marilei Conte, Miqueias, obrigada Miqueias, meu cabelo hoje tá maravilhoso, graças a você, viu? Olha, gente, quem quiser, eu passo o contato do Miqueias, tá bom? Morena, Rosa Beauty, bem-vinda. Tá, gente, vamos voltar a falar aqui da cicatrização, já que eu já dei o oi pro povo aí que tá entrando. E quem tá entrando, por favor, aperta esse coraçãozinho para que mais pessoas recebam esta live, que é super importante. Não só para micropigmentação, mas é uma live para sua vida, gente. Quem não tem um filho que não se machuca em casa?
Não é verdade? Então, por favor, compartilhe isso aí que nós vamos dar bastante dicas aqui, tá bom? Então, na primeira fase, o sangue forma um coágulo para prevenir mais sangramento. Então, o que acontece? Os glóbulos vermelhos começam a se deslocar todos para eles secarem e começarem a fazer um coágulo, estancar esse sangramento. A pele e o sangue liberam substâncias químicas capilares regionais que multiplicam-se fazendo estancamento da lesão. Depois, chegam os leucócitos para destruir possíveis infecções. Então, o nosso sistema imunológico começa a funcionar. Ele começa a combater o que possa estar ali. Então, esse é um dos grandes problemas das micropigmentadoras. Como evitar o processo inflamatório durante o procedimento de micropigmentação. E eu vou explicar isso mais pra frente para vocês. Quando chega neste momento, uma nova camada de pele se forma abaixo dessa casca. É chamado de tecido de granulação. Ele começa a aumentar isso daí e começa a regenerar essa pele. Vê quando isso acontece? No exato momento que você começou a fazer o procedimento de micropigmentação ou qualquer lesão que você faça na sua pele, o teu corpo entende como uma agressão. Ele vai mandar todo o sistema imunológico dele para aquele local e vai tentar acabar com esse processo de infecção, evitar que alguma bactéria, algum fungo entre no local, tá? Para explicar melhor para vocês, eu vou passar um videozinho aqui bem bacana, que ele fala exatamente como funciona. São 52. Body repair through a multi-step process that begins as platelets from torn vessels work to form a mesh-like clot that prevents blood loss. Inflammation in the area occurs as tissue repair begins in the damaged area. Mast cells release histamine that dilates blood vessels and increases blood flow to the repair site. White blood cells, called neutrophils, and macrophages work to consume bacteria and remove damaged tissue and debris. As bacteria and dead cells are removed, the proliferative phase of wound healing begins. Fibroblasts build new tissue by secreting collagen that takes the shape of the original tissue. During remodeling, the final phase of wound healing, the tissue created by the fibroblasts matures and regains its normal function. Through a multi-step process that begins as... Então, gente, vocês viram exatamente nesse vídeo tudo que eu falei antes. Então, é causada a lesão no nosso corpo, o organismo entende que ele precisa defender. A nossa pele, como eu falei para vocês, ela é uma proteção do nosso organismo. Então, o que acontece? Fez a lesão, o nosso organismo vai todo para lá. Primeiro vão os leucócitos. Vocês viram que tem até um maiorzinho, que esse é o macrófago. Quando alguma coisa penetra na nossa pele, entra em contato do nosso organismo, o macrófago vai lá e captura esse ser estranho, no caso, né? Então ela pega, ele captura lá e ele fica tentando sufocar aquilo. Então ele tenta matar. Algumas pessoas pegam e falam assim, e aquele pus que faz? São os glóbulos brancos, são o sistema de defesa que começa a morrer no local. Então, ele começa a fazer o pus mesmo, tá bom? Gente, eu fiz uma pergunta essa semana sobre tipos de cicatrizes. Ontem, aliás, por sinal, eu coloquei lá se as pessoas conheciam... que alguém pediu solicitação para participar. Gente, para entrar na live é só entrar, tá? Não precisa pedir a solicitação para participar da live, tá certo? Porque senão trava aqui para mim todos os comentários, trava tudo, tá bom? Então, gente, como eu tava falando para quem que pediu aqui? Conforme entra, vai aparecer isso daí. Não. Alguém pediu solicitação para participar. Então, gente, ontem eu coloquei uma enquete falando a respeito dos tipos de cicatrizes. E eu perguntei para algumas pessoas, fiz uma enquete. Você conhece os tipos de cicatrizes? Sim ou não? Pasmem, 48% das pessoas não sabiam os tipos de cicatriz.
Aí eu falo assim, Evelyn, mas são pessoas que não trabalham nesta área. Por incrível que pareça, a grande maioria trabalha na área de estética. Então, não sabe quais são os tipos de cicatrizes. Então, nós vamos falar exatamente agora quais são os tipos de cicatrizes que a gente tem. Deixa eu achar aqui o slidezinho. Essa foi a fotinho que eu coloquei ontem, tá? Então, são os tipos de cicatriz. A primeira ali é uma cicatriz queloide. Quando você tem alguma cliente que vem fazer procedimento, você pergunta para ela se ela tem queloide ou não. Você sabe se você tem queloide ou não? Alguém sabe se tem queloide ou não tem queloide? Então tá, eu vou fazer uma explicação bem tranquila assim para vocês entenderem a diferença de uma cicatriz hipertrófica e de uma cicatriz queloide. Quando você faz um bolo e o bolo pega e vai até em cima da forma e ele fica cheinho, tá? Isso é como se fosse uma cicatriz hipertrófica, tá? Ela tem uma produção maior de colágeno que ela vai deixar a sua pele um pouquinho mais volumosa. O que acontece? Fica aquela cicatriz mais saliente. Já no caso da queloide, que seria a primeira, ela é muito comum em fototipos altos, 5 e 6, tá? E tem algumas pessoas fototipo 1, 2, que também tem essa questão de queloide. Agora, o queloide em relação à hipertrófica, o que acontece? Você fez o mesmo bolo, colocou na forma, só que ao invés dele cresceu, passou da borda e extravasou de um jeito, isso seria o queloide. É quando existe uma hiperprodução de colágeno no local. Os fibroblastos não entendem o que está acontecendo e começam a jogar todo esse colágeno no local e começa a ficar estufado. Existe tratamento sim, tá? Para queloide. Quem tem tendência a ter queloide, geralmente ela pega e entra com algumas pomadinhas. Eu anotei aqui, tá? Quelocote, que é uma pomada que geralmente os médicos receitam pós-cirurgia plástica. O Contratubex também é para diminuir o processo de formação de queloide. O Cicatricure Gel, tá? Também tem uma boa aceitação na pele. E o Secaderme, tá? São produtos que ajudam a pessoas que têm problemas de cicatrização, principalmente queloide ou, no caso, uma cicatriz hipertrófica. Ali nós temos, na número 2, como vocês estão vendo, é uma cicatriz normotrófica. A gente poderia considerá-la normotrófica. O que é uma cicatriz normotrófica? Geralmente ela acontece a cicatrização e ela fica bem nivelada com a pele. Eu quero ver se vocês conseguem enxergar aqui na minha mão. Ó, eu tenho uma excelente cicatrização. Eu acho que tá dando pra ver. Deixa eu tirar aqui. Que dá pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo? A minha cicatriz, ela é bem lisinha. Ela não aparece. Qualquer tipo de cicatriz que eu tenho, ela fica bem lisinha, fica bem certinha. E algumas pessoas têm bastante dificuldade de cicatrização. Quais são os tipos de dificuldade de cicatrização mais comuns? Pessoas que têm um diabetes. Tá, Evelyn, mas eu não posso fazer um procedimento de micropigmentação numa pessoa que tem diabetes? Vai depender do tipo de diabetes que ela tenha e se o médico autoriza ela a fazer esse procedimento de micropigmentação, tá? Geralmente são pessoas que estão com a diabetes bem controlada, então você pode fazer, mas eu peço autorização médica. Nesse caso, gente, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo bem no início da minha carreira. Fazia acho que mais ou menos uns 6 meses que eu tinha começado a micropigmentação e eu investindo sempre na minha carreira, eu fazia um procedimento, eu já pegava o dinheiro, já investia em outro curso e assim foi.
Um dia eu resolvi fazer um curso que se chama de micropuntura. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar. Eu tenho algumas alunas que estão aqui assistindo essa live e já fizeram curso de micropuntura comigo, que é uma técnica muito bacana. Um dia, se vocês quiserem, eu faço uma live sobre micropuntura, que é uma técnica já desde 2014, se não me engano. Ela existe, mas é pouco divulgada. E eu fui fazer esse curso e na escola que eu estava começou um vucu-vucu, assim, todo mundo meio assustado, que estava acontecendo, que uma aluna estava tendo um problema com uma cliente dela, que no caso não estava cicatrizando a micropigmentação. Daí a professora de micropigmentação não estava na escola no momento. Eu, como sou formada em enfermagem, eu peguei e falei assim, eu posso ajudar vocês? Daí ela disse assim, pode. Aí eu perguntei assim, pergunta pra ela se ela fez a ficha de anamnese da cliente dela. Aí ela perguntou, ela disse assim, não, eu não fiz a ficha de anamnese. Primeiro erro. Segundo erro, ela não fez a ficha de anamnese porque é amiga. A gente já, quando vai atender amigo, a gente já dá uma vacilada. Segundo erro, ela não perguntou, nem perguntou se a cliente tinha algum tipo de problema de saúde. E a cliente era diabética e nem ela sabia que a amiga era diabética. E não estava cicatrizando, fazia uma semana que ela tinha realizado o procedimento de micropigmentação e ela não cicatrizava. Qual foi o meu conselho naquele momento para ela? Que ela fosse com a pessoa até um médico, um dermatologista, que iria entrar à base de alguns medicamentos para fazer essa cicatrização acontecer. Só que isso só o médico pode fazer. Você não pode fazer como micropigmentador, tá certo? Então, quando você vai acontecer uma intercorrência dessa, a primeira coisa, vá com a sua cliente ao médico e não a desampare, tá certo? Mostre a responsabilidade que você tem como profissional. A partir desse momento, a escola me chamou para trabalhar com eles e eu acabei trabalhando por um ano lá como instrutora e graças a Deus deu tudo certo sempre. E o respaldo de ter essa orientação com cicatrização, com pele, para mim me ajuda bastante, tá? Então vamos voltar aqui nos tipos de cicatrizes, como eu falei para vocês. Então uma das dificuldades maiores que a gente tem é a diabetes. Nós temos problemas também com psoríase, doenças autoimunes, que também aumenta o risco na cicatrização, tá? Na cicatriz 3 ali, é uma cicatriz, no caso, cirúrgica. E ela criou uma cicatriz hipertrófica. Vocês estão vendo? Ali já na quarta, no caso, nós temos uma cicatriz atrófica. É quando você tem destruição do tecido. Você perdeu. Ali é uma queimadura. Na 5, nós temos uma cicatriz normotrófica com acromia, ausência de cor. É o que acontece comigo, tá? Quando eu quando eu sofro alguma lesão, alguma espinha, alguma coisa, o que acontece? Ela fica branca na hora. Então, ela fica, como vocês viram aqui, ela fica bem branquinha, então fica normal. E na 6, é uma perto da sobrancelha ali, ó. É uma cicatriz atrófica também, tem perda tecidual, certo? Vamos ver aqui. Tá. Alguém me responde aqui qual o tempo de cicatrização que vocês recomendam para suas clientes quando vocês fazem um procedimento de micro. Quem é micropigmentador aí? Manda para mim. Quanto tempo geralmente vocês recomendam para o retoque? 28, 30, 45 dias? Quanto tempo leva uma pele para se regenerar? Uma pele leva geralmente em torno de 28 a 30 dias para regeneração. Por isso o retoque eu só marco após 30 dias. No caso de peles mais envelhecidas, eu recomendo em torno de 45 dias. A pele tende a ter uma menor elasticidade e isso, Andréia, 30 dias. É o ideal para a pele normal.
E porque assim daí você também fecha um mês. 28, Daniela. Sim, 28 dias seria o ciclo normal de cicatrização, de dentro para fora e de fora para dentro. Mas eu recomendo 30 dias para dar, tipo assim, um respaldo de cicatrização. A gente também não sabe como que funciona a pele dessa cliente. Tem pessoas que têm uma pele difícil de cicatrizar, tem peles que acabam ressecando. O lábio eu gosto 45, Andréia. Eu também prefiro 45, entre 30 e 45 dias, que geralmente 45 dias acaba voltando bastante a cor, né? Então tá, mais alguém? Gente, alguma pergunta sobre cicatrização? Alguém que tenha dificuldade? Fernanda, querida, bem-vinda. Larice Lima, bem-vinda, querida. Nós estamos falando hoje sobre cicatrização e intercorrências. Alguém tem algum problema de dificuldade com cicatrização? Tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre cicatrização? Quem tiver aí, vamos falando. Não? Então tá. Então eu vou continuar. Se aparecer a pergunta aqui, a gente responde, tá bom? Quais são as fases da micropigmentação? Acho que a grande maioria das micropigmentadoras já sabe, mas as clientes não sabem e eu sempre pego e reforço para elas como vai ficar a micropigmentação. Elas ficam tão apaixonadas que elas acabam esquecendo de o que você indica no home care. No home care, Andréia, eu indico o dermoreparador, tá? Dani, você faz um favor pra mim, na recepção eu deixei um tubinho que é do estúdio, parece uma bisnaguinha. Eu vou mostrar aqui pra Andréia, este é mesmo. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é uma pomada que eu indico para as minhas clientes. Eu mandei manipular e eu entrego para as minhas clientes ao final do procedimento, tá? Se você não tem, no caso como eu mando fazer, né? Mas você pode indicar um Cicaplast, tá? Você tem um creminho também que é da Halt, que também é um dermoreparador muito bom. A Nativos também tem, tá? Você me ensinou bem direitinho, nunca esqueci. Obrigada, Andréia. Minha aluna querida fez curso comigo já faz bastante tempo, né, Andréia? Vamos fazer curso de novo. Logo temos que ver as novas técnicas que estão surgindo. Então, eu geralmente indico esse dermoreparador que eu manipulei exatamente do jeito que eu gosto, tá? Ele não é aquele que fica encebado na pele, né? Então, ele absorve bem, hidrata de uma maneira que eu gosto. Daniela me perguntou, minha cicatrização não é muito boa, posso fazer micropigmentação? O que você diz pra mim, Daniela, que a sua cicatrização não é muito boa? Responde pra mim. Cecília Nassif, minha querida amiga, obrigada por ter entrado. Então, gente, enquanto a Daniela me responde aqui, eu vou falando sobre as fases da micropigmentação. No primeiro dia que você faz, a tua cliente fica tão maravilhada que ela só fica se olhando no espelho e ela esquece das recomendações que você tava falando para ela. Eu fico falando o procedimento inteiro, entrego um papelzinho escrito e mesmo assim elas me ligam no dia seguinte perguntando por que está daquele jeito. No segundo dia, a tendência da micropigmentação é escurecer, né? Aí você pergunta assim, mas por que escurece? Entra em contato com o oxigênio e esse oxigênio começa a oxidar a micropigmentação. Então a micropigmentação acaba ficando mais escura. Isso é normal, tá bom? A Daniela respondeu aqui. Nada muito específico, apenas não é boa. Daniela, não seria diabetes, nada, só a cicatrização tua não é boa? É isso? Tá? Então, no segundo dia, a cliente já te liga dizendo que tá torta, porque desinchou, porque um lado tá um pouco mais escuro. E isso é uma coisa que acontece bastante, tá, gente? Isso. Não, você pode fazer sim, porque o que acontece? A micropigmentação, ela não atinge uma camada tão profunda ao ponto de causar uma lesão, tá? Então, a lesão é bem mais superficial.
Quando a cliente chega no segundo dia, ela acha que a sobrancelha dela tá escura, tá torta, ela te liga e daí você explica pra ela que é uma oxidação normal. Uma coisa, gente, tem diferença que às vezes uma fica mais escura do que a outra. Alguém sabe me explicar por que uma sobrancelha fica mais escura que a outra? A primeira sempre fica mais escura porque já iniciou o processo de oxidação desse pigmento na pele. E na segunda, uma dica infalível, anota aí quem tá entrando e quem já está aí, anota que é micropigmentador. Na segunda sobrancelha, mexe novamente o pigmento ou troca o pigmento, porque o que acontece? O pigmento vai descer toda a parte da tinta e vai ficar só os molhantes, no caso o álcool isopropílico e o molhante que seria a glicose ali, que ela... ai, me fugiu o nome agora. Mas é o molhante para fazer a penetração do pigmento, tá certo? Então fica a dica, quando você for fazer, mistura esse Adriana Lázaro, Adriane Protacheski, estilo Sabe Mari, Natália Rolim, bem-vindas. Tânia Mara, minha aluna querida, bem-vinda. No terceiro dia, a cliente te liga desesperada que tá horrível. E daí chega um momento em que a micropigmentação começa a descascar. Quando ela começa a descascar, a tua cliente entra em pânico, porque tá sumindo a cor. Aí ela já quer retocar. Geralmente isso acontece do 7º ao 10º dia. Aí o que você vai falar pra ela? Eu vou retocar sua sobrancelha? Gente, é na minha primeira micro que eu fiz, eu me assustei. Que a minha cliente não era de Curitiba, era de Cornélio Procópio. Eu tava quase pagando a passagem para ela voltar para Curitiba para fazer a micropigmentação, porque eu não sabia disso. Eu fui aprender isso no meu segundo curso de micropigmentação. Por isso que eu falo, investir em você, investir na sua carreira, faz toda a diferença. Eu investi muito e eu quero que vocês também invistam, tá? Amanda Neves, bem-vinda, querida, que saudade de você. Estamos falando sobre cicatrização da micropigmentação, tá? E daí depois que ela começa a achar que saiu tudo, que o dinheiro foi jogado fora. E por que isso acontece? Adriana, sim, Adriana, agora que eu reconheci pela fotinha, que a fotinha fica pequena aqui. Sim, você também foi minha aluna, que lindas. Então, o que acontece quando a micropigmentação começa a aparecer? Não pegou o pigmento? Não, o pigmento pegou, tá? Só que existe, lembra aquele videozinho que eu coloquei bem no início, que era sobre os macrófagos? Os macrófagos não entendem que o pigmento é nocivo ao nosso organismo. Então eles começam a capturar esse pigmento e começam a ficar com eles abraçadinho lá, tipo assim, daqui você não vai sair, né? Aí o que acontece? Ele percebe que ele não se mexe, ele não vai atacar o nosso corpo. E a partir do 15º dia, este pigmento começa a ser solto. E daí começa a voltar. E a cliente... Denise, me alcança um copo d'água, por favor? Eu engasguei. E daí, a partir do 15º dia, a cliente já te diz assim: nossa, já tá voltando, tá ficando linda. Quando dá 30 dias... a grande maioria tá amando a sobrancelha, já não quer nem retocar. Eu tenho bastante cliente que fala, chega com 30 dias aqui. Obrigada, querida. Tem bastante cliente que chega com 30 dias e fala assim, acho que eu nem vai precisar retocar. Por isso que agora eu já desmembrei, eu já nem cobro junto com o retoque. O retoque só se houver necessidade mesmo. Vou tomar um golinho de água, tá, gente? Obrigada. Certo? Gente, alguma dúvida sobre o procedimento de cicatrização aqui da micropigmentação? Não? Então tá. Agora nós vamos falar sobre as intercorrências que podem acontecer durante o processo de micropigmentação, durante o processo de cicatrização. Eu perguntei na enquete essa semana quais são fatores que prejudicam a cicatrização. Falta de higiene, procedimento muito profundo, né? E as pessoas me responderam.
Que procedimento muito profundo, que a falta de higiene. Obrigada, Jane, ela adorou a explicação. Obrigada, querida. Então, quando as pessoas pegam e falam assim, o que falta? Quando você sai, a cliente sai do teu estúdio, você fala assim, você não pode molhar por 48 horas. Quem foi que disse isso? Eu falo, evita molhar. No caso, vai lavar o cabelo, não deixa cair shampoo, condicionador. Tanto que quando elas saem daqui, elas vão com esta pomadinha aqui, ó. Tá? Da Halt. Ela, quando a gente passa, ela forma como se fosse uma película. Então eu digo para as clientes que passem, que vão com essa película, elas vão chegar em casa, vão tomar banho, e isso aqui vai começar a sair igual casquinha. Sabe quando a gente passava cola na mão e ficava uma casquinha? Ela sai igual. Aí eu falo assim, você pega um algodão limpo com água e vai higienizar e passar esta pomada que eu estou indicando. Higiene, gente. Eu já tive cliente que achou que não deveria molhar a sobrancelha, que não deveria lavar a sobrancelha e chegou com uma camada grossa de pomada. Eu falei assim, o que você tá fazendo? Falei assim, só tô passando a pomada, eu não lavei. Ela não tinha lavado do olho pra cima, gente. Não pode. Tem que ter higiene. Tem que passar a pomada dermorreparadora. Não pode coçar. Não pode arrancar casquinha. Tá? Mão, sempre quando for tocar, é uma lesão. Lembram do que eu falei no começo? Durante o processo de cicatrização, é uma lesão. Então, a pele tem que estar, para estar íntegra, como a pele não está íntegra, a gente tem que passar a mão somente limpa. Lavar a mão, explicar para a cliente que ela tem que lavar a mão. Nós estamos vivendo muito isso, gente. Lavar as mãos, passar álcool. Então, para cuidar da micro também, lavar a mão antes de passar uma pomadinha. Karina, fiz minha micro labial segunda. A cor ficou perfeita. Agora parece que já clareou. Tem que ter paciência para aguardar o resultado final. Exatamente, Karina. A micro labial funciona mais ou menos, mais ou menos não, ela é bem parecida com a micropigmentação de sobrancelha, mas nós vamos falar depois, tá? Então, como eu coloco... Aqui, ó, já tá saindo, ó. Vocês estão vendo? Ó, saiu. Então, isso aqui sai. Depois você pega um algodãozinho limpo, vai limpar isso aqui e vai passar a pomada. É essa a orientação. Um produto que eu utilizo também durante os meus procedimentos de micro é esse daqui. É um tônico de limpeza para micropigmentação. Ele é maravilhoso. Eu uso já há 5 anos e meio e não vou trocar por nenhum outro, tá? Então, o que acontece? Ele ajuda a diminuir o processo inflamatório e a produção de linfa, certo? Então, para quem quiser, esse aqui é maravilhoso. Para higienizar a pele, eu uso esse daqui. Antes eu utilizava álcool, mas a pele ressecava muito. Então eu sentia um desequilíbrio de pH e um desequilíbrio na implantação do meu pigmento. Então hoje eu uso esse aqui, que é um preparatório antisséptico também da Halt, tá? Que é para micropigmentação. Ele é livre de sulfato, ou seja, quando você higieniza a pele, ele vai ser um antisséptico que vai deixar a sua pele preparada realmente para micropigmentação, tá bom? Oi, gente, quem for entrando aí vai me dando um oi. Diva, minha querida aluna, Smartcraft, bem-vindos. Gente, quem for entrando vai apertando esse coraçãozinho para que mais pessoas recebam esta live. Vocês me ajudam bastante a divulgar isso, é muito importante. Aperta esse aviãozinho e compartilha aí com as pessoas, tá bom? Então, gente, eu vou colocar uma fotinho aqui. Essa fotinho foi uma intercorrência super famosa. Cadê ela aqui? Aqui. Vocês devem ter visto, saiu em várias revistas, em jornal. E essa intercorrência, o que aconteceu? Depois eu fiquei pesquisando, diz que deu alergia do pigmento. Para vocês saberem, o pigmento, ele não causa alergia. O que causa alergia geralmente são corantes. Mas a gente não sabe que tipo de pigmento que esta pessoa utilizou
neste procedimento. O que pode ter acontecido é uma coisa muito comum, que é a pessoa fazer a marcação com rena, tá? E depois realizar o procedimento de micropigmentação. Isso não pode. A rena em contato com a corrente sanguínea causa reação alérgica. Então, não pode, tá? Então, vou mostrar outra fotinho aqui para vocês. Também de um processo inflamatório. Gente, essas fotos eu peguei todas da internet, tá? Porque nunca me aconteceu nada semelhante aqui no estúdio. A única vez que me aconteceu, que eu fiquei sabendo, assim, uma pessoa próxima, eu não vi nem foto. Mas isso daí é um procedimento também que provavelmente causou um processo inflamatório devido a algum micro-organismo que poderia ter no dermógrafo, não estar bem higienizado, algum material não estar bem esterilizado, algodão contaminado, a mão não estar contaminada, ou até mesmo, lembrei agora de um caso, gente, luva, muitas pessoas, agora tá mais difícil de usar com talco, mas tem muita gente que usava a luva de látex com talco. E eu tive uma pessoa que me procurou através do Facebook pedindo ajuda. E eu peguei e ajudei a resolver, a solucionar o problema. Que ela disse que a pessoa já estava querendo processar porque fechou os 2 olhos dela. E eu falei assim, mas pigmento não causa alergia? E daí eu perguntei para ela exatamente como que ela tinha feito o procedimento. Ela fez de uma forma de asepsia muito grande e tudo. Só que o que aconteceu durante esse procedimento? Ela usou luva de látex com talco. E a cliente dela era alérgica a talco. Olha só. Aí você vai falar assim, poxa, mas e o que eu uso? Hoje nós temos vários tipos de luva, nós temos as nitrílicas, nós temos a de silicone. A de silicone eu não gosto muito porque eu acho ela muito frágil. Eu gosto bastante da luva de nitrílica, né? Ela é mais resistente, principalmente a preta, ela resiste melhor. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com processos alérgicos, tá? Que é diferente de infecção, de infecção por contágio. Então no caso de acontecer um processo alérgico, vai causar processo inflamatório, tá bom? Então, tomar bastante cuidado com isso. Pergunta se a sua cliente tem algum tipo de alergia. Aconteceu até esses dias comigo. Agora eu lembrei de um outro processo alérgico, olha só. Mas não foi em micropigmentação. A gente fez um procedimento de microagulhamento e de bioestimulador numa cliente. E ela veio, fez, ok. E no dia seguinte o rosto dela estava muito inchado, além do normal. E eu peguei, conversando com ela, eu entrei em contato com a indústria que me fornece os produtos, entrei em contato com uma farmacêutica que nos dá o suporte devido, um médico também, e disse assim, não tem como ter dado reação em alguma coisa. A pessoa já colocou até a carinha ali, né? E daí a gente começou a fazer a pesquisa do que tinha acontecido. E ela tinha reação a formol, tenuelo, tipos de conservantes que existem no esmalte. Mas estão olhando assim, o esmalte seu, não, eu estava de luva, então não teria como ser. Provavelmente em algum ambiente do prédio onde eu tenho estúdio foi usado lisoforme, que é o que mais está se usando hoje em dia. Ela sabendo do processo dela, ela entrou com um antialérgico, eu prestei o auxílio para ela e tudo mais, e o médico já orientou e deu tudo certo, graças a Deus, em 2 dias ela já estava ok. Então, para vocês entenderem que essas intercorrências não é comum apenas com vocês, é comum com todo mundo. Então, nós estamos lidando com seres humanos são diferentes, nós temos que ter noção de que cada pessoa reage diferente. E o cuidado que você tem no pós-atendimento é incrível. Obrigada, Cecília. Foi com ela que aconteceu, gente. Então, uma dica para vocês também profissionais, tá? Para fidelizar a cliente de vocês. Pós-procedimento conta muito, tá? Então, vamos voltar aqui às intercorrências que nós estávamos falando, tá? Então, este caso aqui também é um processo inflamatório, provavelmente uma reação alérgica a
algum ativo, algum alergênico que ela teve contato, mas não é relacionado à micropigmentação. Como vocês estão vendo ali em cima, a sobrancelha dela, eu peguei essa imagem, disse que ela teve uma reação alérgica pós micropigmentação. Como nós falamos no início da live, qualquer agressão que o nosso corpo sofra, ele vai interpretar como aquilo ali uma agressão. Então, todo o nosso organismo se descompensa. E se a gente entra em contato com algum agente alergênico, pode dar isso, tá certo? Gente, mais alguma pergunta quem tiver, eu vou mostrar outras imagens aqui. Ó, aqui também a mesma situação, provavelmente entrou em contato com algum agente alérgico, mas também pode ter sido porque ali no caso, como vocês podem ver, ela tem algumas lesões purulentas na sobrancelha. Também pode ser infecção por material que esteja infectado, tá? Esterilização, biossegurança. Lembra da primeira live? Então vai lá, volta. Quem não assistiu, assiste para entender como evitar isso daqui. Certo? Então, gente, agora eu vou falar de uma das maiores intercorrências em lábios. Quais são? Eu perguntei também isso na enquete, se as pessoas sabiam quais eram as principais intercorrências causadas pela microlabial, que seria a herpes labial e o ressecamento, né? Porque quando a gente faz uma lesão, no caso, na pele, no lábio, a gente está lesionando essa pele e o que acontece? Ela vai ressecar sim. Tá? Então, por isso que a gente recomenda o uso de um lip balm por vários e vários dias, hidratar bem essa boca. E também, quando a pessoa vem fazer o procedimento de micropigmentação, vir com a boca bem hidratada. Se você, na hora que vai fazer a micropigmentação, percebe que a boca da sua cliente não está bem hidratada, eu recomendo você fazer uma esfoliação com, no caso, um esfoliante específico para os lábios, tá? Hidratar bem com um ácido hialurônico, um Bepantol, deixar essa boca ficar bem hidratada, que quanto mais hidratada, melhor a fixação do seu pigmento, tá? Para quem não consegue identificar, não sabe o que é uma herpes labial, tem aqui, ó, geralmente ela forma umas pequenas bolinhas, como se fossem bolhas d'água, a pessoa sente uma leve coceira, ela já sente aquilo latente, ela sente ela quentinho ali no local e ela já sabe que vai estourar a herpes. A grande maioria das pessoas já sabe. Cuidado com isso também, gente. Se a pessoa for fazer microlabial, cuidado se ela tem herpes. Se ela tem herpes, vocês vão orientá-la a usar o medicamento que geralmente ela usa para controlar a herpes antes e após o procedimento, tá certo? Se ela não tiver nenhum remédio, alguma coisa assim, ela tem herpes, pede para ela consultar um médico e vir com a receita para você, tá bom? Vamos lá, outra fotinho aqui. Essa é uma intercorrência que vai demorar muito a aparecer, tá, gente? Se você faz o procedimento de micropigmentação e você pesou demais a sua mão, você vai aprofundar essa micropigmentação e você vai passar da camada que é necessária. No caso, a mucosa ela é muito sensível. Chegando nesse ponto, o que acontece? Você atinge vasos calibrosos que vão pegar esse pigmento e vão oxidar. E a boca vai ficar escurecida. Tem como corrigir isso? Tem, mas é muito sofrido. Assim como para fazer um preenchimento, para fazer uma micropigmentação labial, porque o lábio é uma questão, ela é mais sensível, então eu recomendo que vocês aliviem um pouco a mão. Quando eu aprendi, me ensinaram, olha, e hoje eu percebi que não é nada disso. É a técnica, é como você vai implantar o pigmento, uma suavidade, tá certo? Não há necessidade de apertar muito a mão, não. E aqui fica uma dica, esfoliação, como eu falei antes, mande a sua cliente beber bastante água, a boca precisa de água.
Herpes, como a gente já falou também, tá? Se a pessoa já tem herpes, ela vai saber como tratar. Não usar batom, gente. Batom pode causar infecção na pele. Por conta... Veli, mas o lip balm, eu tô passando na boca, não vai causar infecção? Não. No caso do batom, ele pode causar uma infecção devido aos corantes que ele tem. Lembram que eu falei? Corante, não pigmento, tá? E hidratar. Hidratar com bastante lip balm, tem vários no mercado, tem os baratinhos, tem aquele um que é redondinho, não vou fazer propaganda, que é famosinho, pode usar também. Nada de ficar esfoliando a boca porque tá descascando, arrancando casquinha. Você pode fazer ferida e sai o seu pigmento, beleza? Então vamos ver outro. Alguém tem mais alguma pergunta aqui, gente? Gente, eu vou mostrar agora. Então, como eu falei aqui, nós temos os aliados dos nossos produtos para fazer a micropigmentação. Mas agora eu vou mostrar para vocês alguns aliados que eu uso. Ótimas dicas. Então eu já vou começar a preparar os lábios. Isso mesmo, Fernanda. A Fernanda, ela tá louca para fazer o lábio, então já começa a hidratar. Dica para suas clientes fazerem em casa. Bepantol. Compra aquele Bepantol de bebezinho mesmo, tá? Vai fazer uma camada bem generosa e vai dormir. No dia seguinte, a boca vai estar hidratada. Faz isso por 5 dias. Sua boca vai ficar incrível, tá? Tirando os produtos que a gente geralmente usa durante a micropigmentação, é claro, não são baratos. Você pode usar outros produtos? Pode. Não vai diminuir também o processo inflamatório, como esses produtos aqui já diminuem, tá? Mas nós temos alguns aliados que vão nos ajudar. Alguém conhece os benefícios da alta frequência? Esse aparelhinho. Muita gente não conhece, ou algumas pessoas que trabalham com estética acabam conhecendo somente na limpeza de pele, mas grande maioria dos profissionais de micropigmentação já utilizam a alta frequência. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A alta frequência é um aparelho, assim, esse aqui é uma portátil, tá? E você coloca esse bulbo de vidro, que geralmente ele tem um gás dentro. Geralmente não, ele tem um gás dentro. E esse gás, através do aquecimento, que quando a gente liga aqui, ele vai formar pequenos íons, tá? E esses íons vão acabar virando ozônio. O que o ozônio vai fazer? Ele é antibactericida e fungicida, tá? Então, quando você passa na micro, é como se você deixasse o local totalmente higienizado e estéril, tá? Então, passou isso aqui, passa lá um pouquinho na sua cliente, colocou a película para ela ir embora, olha, é resultado garantido, tá? E sem contar que ele acelera o processo de cicatrização. Uma vez que o ambiente esteja bem higienizado e esterilizado, a chance de uma infecção é muito menor. Nós temos aqui... Dani, você pode me ajudar aqui, por favor? Que eu quero mostrar como é que funciona. Tá, aqui nós temos o laser de baixa potência. Deixa eu mostrar uma fotinho aqui para vocês. Ligar atrás desta máquina aqui de baixo. Isso, perfeito. Obrigada. Então, gente, esse aqui é o laser de baixa potência, tá? Ele ajuda também a acelerar o processo de cicatrização. Gente, mas, poxa, um laser de baixa potência é muito caro. Então, compra uma alta frequência, gente, portátil. R$400, R$450, você compra uma dessas. Um laser, que é esse aqui, tá? Ele emite essa luz vermelha, que ela vai higienizar o local e matar qualquer bactéria, qualquer fungo que tenha no local, tá certo? Eu comprei, pode desligar ela ali, por favor. Eu comprei essa máquina exatamente há uns 3 anos, mais ou menos. Foi quando aconteceu um probleminha. Minha avó, que tem 90 anos de idade, ela teve um câncer de pele
e ela precisou fazer uma cirurgia. Ela fez um enxerto de pele e esse enxerto de pele não pegou. Quando não pegou, o médico disse assim, nós vamos ter que fazer uma hibridação, tirar toda essa pele morta e vai ter que cicatrizar por si só. E ela vai ter que cicatrizar por si só. E quando eu peguei e fiz esse procedimento, que ele pegou e falou assim pra mim, olha, vai ter que cicatrizar sozinho e tal. Eu falei assim, como que uma pessoa de 90 anos vai ter uma ferida de mais ou menos 15 centímetros, que era mais ou menos deste tamanho no braço dela, tá? Como que vai cicatrizar? E daí nisso eu estava em um congresso no Estética São Paulo na época e eu ouvi na palestra sobre o laser de baixa potência. Foi de lá mesmo eu resolvi comprar esse laser de baixa potência e utilizar na minha avó. Quando foi o resultado, em 30 dias eu consegui fechar totalmente a cicatriz dela. Então, para vocês verem o benefício que tem o laser de baixa potência e a alta frequência. E ver ali, os dois funcionam igual? Sim, os dois vão funcionar da mesma maneira. Se você tem uma cliente que fez um procedimento de microlabial e a microlabial dela começou a dar problema de cicatrização, pode entrar com o laser de baixa potência ou com alta frequência. Carol Marçal, minha querida aluna, tá chegando atrasada, mas a live vai ficar salva, tá bom? Bem-vinda, saudades de você, tá? Então, quando a gente pega, usa um desses aqui, a gente tá evitando bastante a questão de infecção, tá? E acelerando o processo de cicatrização. Gente, nós estamos perto já, amores, sua maravilhosa. Obrigada, querida. Muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. A Carol tá morando aonde? Obrigada, sua top. Você tá morando em Belo Horizonte agora, né? Em Minas Gerais. Ela fez curso comigo aqui em Curitiba e hoje ela atua na área de estética e micropigmentação lá em Minas Gerais. É isso, Carol? Se eu não estou enganada, né? Porque você... Isso, em BH, em Belo Horizonte, isso mesmo. Então, a gente consegue ver que as alunas da gente estão seguindo o caminho. Ela já está ali até com PM1, Permanent Makeup, no nome dela. Andréia, todas as minhas alunas queridas que estão aqui, elas sabem do que eu tô falando, sobre cicatrização, sobre cuidados na micropigmentação, cuidados com a pele. Eu devia ter feito medicina, porque de tanto que eu gosto de pele, eu seria uma excelente dermatologista. Mas é isso, gente. Então, por hoje, nós estamos... Isso, curso de maior respeito pelo... exatamente, eu sempre falo, maior respeito pelo rosto da sua cliente, tanto numa micro quanto o cuidado na hora de realizar um procedimento. A Andréia e a Carol fizeram uns cursos juntas, as duas estão aqui na live, olha. Então aqui, uma está conversando com a outra, olha aí, ó, gente, tá promovendo encontros, viu? As aulas promovem encontros das ex-alunas. E vocês também, viu? Quem está entrando hoje... Continua vindo, na próxima semana nós teremos mais uma aula, tá? Eu vou passar durante a semana aqui dizendo os temas das próximas aulas da próxima semana. O quê? Ah, sim, nós vamos fazer uma pesquisa, gente. Então, essa semana nós vamos lançar uma pesquisa de qual seria o tema mais interessante para vocês, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube que abriu essa semana. Gente, então, ó, em exclusividade para vocês, tá? Hoje foi lançado o nosso canal do YouTube, o canal da Everly Coimbra, onde todas as dicas de micropigmentação vão ficar salvas lá, tá bom? E vão ficar as lives, as dicas, nós vamos ter várias coisas, então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha com as amigas para que todo mundo saiba que você está investindo na sua carreira. Isso, Carol, curte lá no YouTube,
compartilha. Gente, parece que o Instagram agora também tem um sininho em cima. Então ativem as notificações para vocês receberem tudo que a gente está postando aqui, tá? Nós estamos com um projeto aqui bacana para ajudar realmente vocês a alavancarem a carreira de vocês, tá bom? Então, essa semana eu quero sugestões de lives, o que vocês querem ver. Nós temos os nossos cronogramas, mas eu quero interagir um pouco mais com vocês. Eu quero que vocês me digam o que vocês querem que eu fale agora. Tá bom, gente? A live já está encerrando, estamos com 22:03. Obrigada, Thiago. Aula maravilhosa, parabéns. Vindo de você que trabalhou com bastante procedimento de cicatrização, remédios, né? Medicamentos de cicatrização. Isso é um elogio. Andréia, gente, aperta o coraçãozinho, encaminha essa live e salva para você assistir depois. Tá bom, gente? Um super beijo. E fiquem com Deus. Obrigada por quem participou de hoje, tá bom? Até mais, até quarta-feira que vem, 21h07. E mandem a sugestão. Um caminho claro de empreendedorismo, claro por anos, aqui no Instagram. Ah, legal, ó. Um caminho de empreendedorismo. Vamos colocar esse tema aí. Quem acha legal? Ah, legal. Show. Vamos fazer isso então. Um super beijo, gente. Se deixar, eu fico até meia-noite. Até mais. Tchau.